o milagre que o médico não podia explicar. José tinha apenas 28 anos quando recebeu o diagnóstico que mudaria sua vida: hiperinsulinismo congênito. Uma doença rara em que o pâncreas produz insulina em excesso, levando a crises graves de hipoglicemia. Os médicos explicaram que, sem controle, ele poderia ter convulsões, desmaios e, no pior caso, danos cerebrais irreversíveis. As medicações ajudavam, mas não eram suficientes. As crises vinham sem aviso, deixando-o fraco, confuso e, muitas vezes, dependente da ajuda de estranhos nas ruas. Ele era mecânico, um homem simples que trabalhava duro para sustentar a mãe viúva e a irmã mais nova. Mas a doença o impedia de exercer sua profissão com segurança. Em uma das crises, enquanto consertava um carro, José desmaiou e bateu a cabeça no chão da oficina. O cliente, assustado, chamou a ambulância. Foi nesse dia que o médico, após mais exames, falou com dureza: José, sua condição é degenerativa. Você precisa se preparar para a possibilidade de não poder mais trabalhar, ou pior. A notícia o destruiu. Ele se sentou no banco do hospital com as mãos trêmulas, olhando para o chão. Como vou sustentar minha família? Como vou viver assim? Naquele momento, uma senhora de cabelo grisalho e vestido simples se aproximou. Ela carregava uma Bíblia na mão e tinha um olhar sereno. Filho, você parece muito abatido. Posso orar por você? Perguntou com uma voz calma. José, sem forças para recusar, apenas assentiu. A senhora colocou a mão em seu ombro e começou a falar com Deus em voz baixa, mas com uma fé que José nunca havia visto. Quando terminou, ela lhe entregou um papel com o endereço. Essa é a Congregação Cristã no Brasil. Lá, você vai encontrar ajuda. Não é só uma igreja, é uma família. Deus ouve as orações daquele lugar. José guardou o papel no bolso sem muita esperança. Mas naquela noite, enquanto tentava dormir, as palavras daquela mulher não saíam de sua mente. Deus ouve as orações daquele lugar. No domingo seguinte, José entrou pela primeira vez na Congregação Cristã no Brasil. O prédio era simples, sem luxos, mas limpo e acolhedor. Os irmãos e irmãs, todos vestidos com modéstia, o cumprimentaram com sorrisos sinceros. Um ancião de barba branca com uma presença tranquila dirigia o culto. Não havia instrumentos, apenas vozes unidas cantando hinos que falavam de fé e confiança em Deus. José se sentou no fundo, observando tudo. Quando chegou a hora dos testemunhos, vários irmãos se levantaram e contaram como Deus os havia livrado de enfermidades, dívidas e até da morte. Um homem falou sobre uma doença no coração que os médicos não conseguiram curar, mas que após oração, desapareceu. Uma senhora contou como seu filho, dado como perdido pelas drogas, havia se batizado nas águas e agora servia a Deus. José sentiu algo estranho no peito. Era como se uma pequena chama acendesse dentro dele. Quando o ancião anunciou que iriam orar pelos enfermos, ele hesitou. Mas então, como se movido por uma força maior, levantou-se. Eu preciso de oração, disse, com a voz trêmula. Tenho uma doença que os médicos não conseguem controlar. Imediatamente vários irmãos se aproximaram. Colocaram as mãos sobre sua cabeça e começaram a clamar a Deus em voz alta com lágrimas. José fechou os olhos e pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz. Não era uma paz qualquer. Era como se algo dentro dele dissesse: você está no lugar certo. Nas semanas seguintes, José passou a frequentar a igreja com assiduidade. Aprendeu os hinos, participou das reuniões de oração e ouviu as palavras dos anciãos, sempre baseadas na Bíblia. Um dia, após o culto, o ancião o chamou. José, você já pensou em se batizar nas águas? Eu não sei, ancião. Tenho medo. E se Deus não me curar? O ancião sorriu, com os olhos brilhando. Filho, o batismo não é um troco que a gente dá a Deus para ele nos curar. É um ato de fé, de entrega. Você está nas mãos dele, independentemente do que acontecer. Mas uma coisa eu sei, Deus não abandona os seus. José refletiu muito sobre aquelas palavras. E no domingo seguinte, durante o culto, quando o ancião anunciou que haveria batismos, ele se levantou. Eu quero me batizar, disse firme. Os irmãos se alegraram. No tanque batismal, enquanto o ancião o mergulhava nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, José sentiu como se um peso imenso saísse de suas costas. Quando saiu da água, uma paz indescritível o invadiu. Naquela mesma noite, José teve um sonho. Sonhou que estava em um lugar muito claro, e uma voz lhe disse: Filho, a tua fé te salvou. Ele acordou suando, mas com uma certeza no coração: Deus o havia ouvido. Nos dias que se seguiram, José continuou tomando seus remédios, mas algo era diferente. As crises de hipoglicemia, que antes o atacavam várias vezes por semana, simplesmente pararam. Ele esperou desconfiado, achando que era só uma fase. Mas uma semana se passou. Depois, 2.
Um mês. Até que no consultório, o médico olhou para os exames com espanto. José, seus níveis estão normais. Não há sinais de hiperinsulinismo. Isso não tem explicação médica. José sorriu. Tem sim, doutor. Tem uma explicação. O médico incrédulo balançou a cabeça. Bem, continue fazendo os exames, mas isso é um milagre. No domingo seguinte, José se levantou para dar seu testemunho na congregação cristã. Com a voz emocionada, contou como Deus o havia livrado daquela doença que os médicos não podiam curar. Os irmãos choravam, glorificando a Deus. O ancião, com lágrimas nos olhos, disse: Isso, filhos, é o poder da oração e da fé. Deus não mudou. Ele ainda faz milagres. Após o culto, José foi até a Santa Ceia. Enquanto partia o pão e bebia do cálice, lembrava-se de como, poucos meses antes, estava perdido sem esperança. Agora não só estava curado, como havia encontrado um propósito: servir a Deus e ajudar outros que passavam pelo mesmo desespero. A lição que ficou. José aprendeu que a fé não é a ausência de medo, mas a coragem de confiar mesmo quando tudo parece perdido. A congregação cristã no Brasil não lhe deu apenas uma cura, lhe deu uma família, uma esperança e a certeza de que não importa quão escura seja a noite, Deus está no controle. Hoje José ainda frequenta a mesma igreja. Às vezes, quando vê um irmão novo, abatido por alguma prova, ele se aproxima, coloca a mão em seu ombro e diz: Deus ouve as orações desse lugar. Eu sei disso por experiência própria. E então, com um sorriso, conta sua história. Porque testemunhos como o seu não são apenas relatos de milagres, são provas de que onde a fé, Deus age. E a congregação cristã no Brasil é um lugar onde a fé nunca falta. A vida depois do milagre. José nunca imaginou que sua história de dor se transformaria em uma luz para tantos. Depois daquela noite em que Deus tocou sua vida, tudo mudou. Não foi só o corpo que sarou, foi a alma, o jeito de ver o mundo, até mesmo os pequenos gestos do dia a dia. Os médicos que antes davam notícias ruins agora o olhavam com espanto. Exames que mostravam tumores agora não mostravam nada. Um deles, mais velho, até pediu para ver as imagens antigas comparando com as novas. Quando confirmou que não havia erro, apenas balançou a cabeça e murmurou: Isso não tem explicação médica. José sorriu e respondeu: Tem sim, doutor. Tem o nome de Jesus. A família que antes vivia em silêncio, cheia de medo, agora enchia a casa de risadas. Sua esposa, Maria, que tanto chorou em oração, agora ajudava outras mulheres na igreja que passavam pelas mesmas angústias. Os filhos que viram o pai fraco e depois forte, cresceram com uma fé que nenhuma escola poderia ensinar. José não perdeu tempo. Começou a servir na igreja como voluntário, ajudando na distribuição de cestas básicas para famílias carentes. Se Deus me deu uma segunda chance, eu tenho que usar para abençoar outros, dizia. E era assim. Toda semana, ele estava lá, carregando caixas, abraçando pessoas, falando de esperança. Um dia, uma senhora chamada Dona Cida chegou à igreja arrasada. O filho estava preso, viciado em drogas, e ela não via saída. José a viu chorando no fundo do templo e se aproximou. Eu já estive no lugar mais escuro que existe, Dona Cida. Mas Deus me tirou de lá. E ele pode fazer o mesmo pelo seu filho. Ela olhou para ele com olhos cheios de lágrimas e perguntou: O senhor acha que ainda tem jeito? José segurou suas mãos e respondeu com firmeza: Enquanto houver fé, sempre tem jeito. Dona Cida começou a frequentar as reuniões. Oraram juntos, jejuaram e em poucos meses, o filho dela, que ninguém mais acreditava, procurou ajuda e hoje está livre das drogas, trabalhando e reconstruindo a vida. Foi o José que me mostrou que Deus não desiste da gente, ela conta até hoje. Os anos passaram, a fé permaneceu. Décadas se passaram desde aquele dia em que José entrou arrastando os pés na congregação cristã no Brasil. Hoje seus cabelos estão brancos, mas seus olhos brilham mais do que nunca. Ele já viu muitos milagres acontecerem ali, casamentos restaurados, doenças curadas, vidas libertas. E sempre que pode, ele repete: Deus não mudou. Ele ainda faz o que fez por mim. Uma vez, um jovem desempregado, cheio de dívidas, chegou até ele depois do culto. Não aguento mais, seu José. Parece que tudo dá errado. José o levou para um canto e contou sua história novamente. Depois orou com ele. 3 dias depois, aquele rapaz conseguiu um emprego. E não qualquer emprego, mas numa empresa que pagava bem acima do que ele esperava. Quando voltou para agradecer, José apenas sorriu e disse: Isso não é sorte, meu filho. É Deus honrando a fé. Hoje José é conhecido na igreja como o homem que Deus ressuscitou. Não pela fama, mas porque sua vida é um lembrete vivo de que não importa quão grande seja a batalha, a vitória já está garantida quando confiamos em Deus.
E toda vez que o coro canta Deus é fiel, ele fecha os olhos, lembra daquela noite em que quase desistiu, e agradece. Porque ele sabe, se Deus fez por ele, pode fazer por qualquer um. Basta acreditar. E na congregação cristã no Brasil, a fé nunca falta. Naquela mesma igreja, não muito tempo depois, uma mulher chamada Marisa chegou arrasada, com os olhos inchados de tanto chorar. Ela carregava nas mãos um envelope amassado, cheio de contas atrasadas e notificações de despejo. Seu marido tinha perdido o emprego há meses e as economias tinham secado. As crianças já pediam comida com vergonha, e ela não sabia mais o que dizer. Foi quando uma irmã da igreja, a dona Lúcia, a viu sentada sozinha no fundo do templo e se aproximou. Filha, o que foi? Perguntou, colocando a mão no ombro dela. Marisa só conseguiu balançar a cabeça, as lágrimas escorrendo sem controle. Não aguento mais, irmã. Não tenho para onde ir. Dona Lúcia não deu conselhos vazios. Ela apenas pegou a mão de Marisa e a levou até o altar. Vamos orar. Deus não abandonou você. E ali, entre lágrimas e súplicas, Marisa derramou todo o seu desespero. Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu não sei o que vai ser de nós. 3 dias depois, enquanto Marisa arrumava as poucas coisas que ainda tinha em casa, o telefone tocou. Era uma empresa onde ela tinha deixado o currículo meses atrás, sem esperança. A senhora pode começar segunda-feira? O salário é R$ 3.500 mais benefícios. Ela quase deixou o aparelho cair. Aquele valor era mais do que o dobro do que seu marido ganhava antes. Mas o milagre não parou por aí. No domingo seguinte, quando ela voltou à igreja para agradecer, um irmão que trabalhava em uma imobiliária se aproximou. Irmã, ouvi sua história e tenho uma casa para alugar, bem perto daqui. O dono é irmão na fé e disse que se for para você, ele faz um preço que cabe no seu bolso. Uma semana depois, Marisa assinava o contrato de um lugar simples, mas digno, onde suas crianças poderiam brincar sem medo. Hoje Marisa é uma das líderes do grupo de oração das mulheres. Sempre que uma irmã chega desanimada, ela conta, eu já estive no lugar de vocês. Mas Deus não só me tirou do buraco, Ele me deu uma vida melhor do que eu sonhava. E aponta para o coro, onde seu marido, agora empregado novamente, canta com os braços erguidos, Deus é fiel. Porque na Universal, os milagres não são apenas histórias do passado. São provas vivas de que quando a fé encontra a obediência, Deus move céus e terra. E quem duvida é só chegar mais perto. A felia está aberta e os milagres também. Marisa não imaginava que apenas 2 anos depois daquela vitória, Deus prepararia um teste ainda maior para provar sua fé. Foi quando o médico olhou nos seus olhos e disse as palavras que ninguém quer ouvir. Sua filha mais nova, a Sofia, tem um problema grave no coração. Precisa de uma cirurgia de urgência. O mundo pareceu parar. As paredes do consultório ficaram borradas, e o único som que ela ouvia era o próprio coração batendo forte, como se quisesse sair do peito. Como uma mãe que já tinha visto Deus agir, ela segurou a mão do médico e disse com voz firme, Doutor, eu confio em Deus. Ele já fez milagres na minha vida e vai fazer de novo. Mas quando chegou em casa e viu o rostinho assustado da Sofia, de apenas 7 anos, perguntando, Mãe, eu vou morrer? As lágrimas caíram sem controle. Foi aí que ela lembrou das palavras do pastor, a fé não é a ausência do medo, é a coragem de crer mesmo quando tudo parece impossível. No domingo seguinte, Marisa subiu ao altar com a Sofia no colo. A igreja inteira orou. Mulheres que ela nem conhecia choravam e clamavam por aquele milagre. O pastor impôs as mãos sobre a menina e declarou, em nome de Jesus, este coração será restaurado. Não será pela mão do médico, mas pela mão de Deus. Naquela noite, enquanto colocava Sofia para dormir, Marisa ouviu a filha sussurrar, Mãe, eu sonhei com um anjo. Ele disse que Jesus já me curou. Marisa abraçou a filha com força, mas no fundo, uma dúvida pequena ainda coçava seu coração. Será que era só um sonho de criança? Os exames pré-operatórios estavam marcados para segunda-feira. Mas quando o cardiologista olhou as novas imagens, seu rosto mudou. Ele chamou outro médico, depois mais um. Todos ficaram em silêncio por um longo tempo, até que um deles falou, incrédulo, isso não faz sentido. O problema no coração dela sumiu. Não tem mais nada aqui. Marisa caiu de joelhos ali mesmo no consultório. Os médicos, sem explicação científica, só balançavam a cabeça. Isso é um milagre, um deles murmurou. E era. Sofia pulava de alegria no corredor do hospital, sem saber que havia acabado de viver uma das maiores provas de que Deus não só ouve, como age. Quando voltaram para a Universal no domingo seguinte, a igreja inteira explodiu em louvor ao ver Sofia correndo pelo templo, saudável e cheia de vida.
O pastor chamou Marisa ao púlpito e ela, com lágrimas nos olhos, falou para a congregação: pessoal, quando a gente acha que já viu tudo, Deus mostra que Ele é muito maior. Ele não só curou minha filha, Ele usou isso para fortalecer a minha fé de um jeito que eu nem imaginava. Hoje Sofia tem 10 anos e sonha em ser missionária. Toda vez que alguém pergunta como ela foi curada, ela responde com um sorriso: Jesus me sarou. Minha mãe orou, a igreja orou, e Deus fez o resto. E Marisa? Ela continua liderando o grupo de mulheres, mas agora com uma missão ainda mais forte: mostrar para quem está desanimado que não importa o tamanho do problema, Deus tem o milagre certo na hora certa. Porque na Universal a fé não é teoria, é prática. E os milagres? Eles não param de acontecer. Basta acreditar e dar o primeiro passo. A porta está aberta, e Deus está esperando por você do outro lado. E foi assim, com esse testemunho vivo, que a história de Marisa e Sofia começou a tocar corações muito além daquela igreja. Um dia, uma mulher chamada Ana, que morava no mesmo bairro, ouviu o relato no grupo de oração. Ela estava arrasada porque seu filho, Lucas, de 7 anos, tinha sido diagnosticado com uma doença rara que os médicos disseram não ter cura. Já fizemos de tudo, até fora do país, ela contava entre lágrimas. Mas cada exame piora. Eu não aguento mais ver meu filho sofrer. Marisa não hesitou. Abraçou Ana e disse: venha comigo. O mesmo Deus que sarou a Sofia vai sarar o Lucas. Não é questão de se ele vai fazer, é quando. E assim, Ana começou a frequentar a Universal, mesmo com o coração partido. Nas primeiras semanas, ela chorava em todas as reuniões, mas não desistia. Os obreiros oravam por ela, as mulheres do grupo a abraçavam, e ela sentia uma paz que não encontrava em nenhum hospital. Até que numa sexta-feira de jejum, durante a corrente de oração, algo mudou. Ana sentiu um calor forte nas mãos enquanto o pastor impunha as mãos sobre ela. Receba a sua cura em nome de Jesus, ele declarou. Na mesma hora, Ana teve uma visão. Viu Lucas correndo no parque, saudável, rindo. Ela saiu da igreja naquela noite com uma certeza que não vinha da lógica, mas da fé. No domingo seguinte, levaram Lucas para um novo exame. O médico, espantado, chamou a família para uma reunião. Não entendo, os resultados estão normais. Não há mais sinais da doença. Ana caiu de joelhos ali mesmo no corredor do hospital. É Deus. É o milagre que eu pedi, ela gritava. Lucas, sem entender muito bem, só sabia que não sentia mais dores e podia brincar de novo. Hoje Lucas e Sofia são amigos. Brincam juntos na igreja e as duas mães que já foram estranhas unidas pela dor, agora são irmãs na fé. Ana conta para todo mundo: eu quase desisti, quase deixei o desespero vencer. Mas Deus usou a Marisa, usou a Universal, usou até o meu choro para me trazer até Ele. O milagre não foi só a cura do meu filho, foi a minha vida que mudou. E assim, a cadeia de milagres continua. Porque quando uma pessoa é tocada, ela toca outras. Marisa, que já pensou em desistir de tudo, hoje vê sua filha saudável e uma igreja cheia de pessoas que, como ela, descobriram que Deus não abandonou ninguém. Sofia, com seus 10 anos e uma fé do tamanho do mundo, já levou 3 amiguinhas da escola para a igreja. Tia, a gente tem que contar para todo mundo que Jesus cura. Ela diz, toda empolgada. Na Universal não tem espaço para não tem jeito. Tem espaço para quem precisa de um abraço, de uma oração, de uma palavra que acende a esperança. Os milagres não são coincidência, são respostas. E as respostas não param de chegar, porque Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda age, ainda escolhe os impossíveis para mostrar que para Ele nada é impossível. A porta continua aberta. E a próxima história de vitória pode ser a sua. Basta entrar, basta acreditar. O milagre que não teve fim. Aquela manhã, enquanto Sofia corria pelos corredores da igreja com suas amiguinhas, a mãe dela, Ana, segurou o exame médico com mãos trêmulas. Remissão total. Sem vestígios da doença. As palavras do médico ecoavam como um hino em seu coração. Aquele diagnóstico que um dia pareceu uma sentença: câncer em estágio avançado. Poucas chances, agora era apenas uma lembrança do que Deus havia transformado. Não por acaso, mas por fé. Não por medicina apenas, mas por um milagre que começou quando Ana, esgotada e sem forças, entrou pela primeira vez na Universal e ouviu: Deus ainda faz o que fez no passado. Ele não mudou. Sofia não sabia dos detalhes da batalha da mãe, só que certa noite, enquanto Ana chorava no quarto, a pequena entrou, segurou seu rosto e disse: Mãe, Jesus vai te curar. Eu já pedi para ele. Aquela fé pura, sem dúvidas, foi o combustível que faltava. E quando o médico confirmou a cura, Ana entendeu: o milagre não era só dela.
Era de todas as noites em que, mesmo com dor, ela voltava à igreja. Era de cada pessoa que orou por ela, mesmo sem conhecê-la. Era a prova de que Deus escolhe os casos perdidos para escrever suas maiores histórias. Hoje, Ana não só abraça Sofia saudável como vê, todos os domingos, novas pessoas entrando pela mesma porta que um dia lhe salvou. Gente com diagnósticos, dívidas, corações partidos, e a mesma pergunta nos olhos: será que Deus pode me ajudar? A resposta está nas paredes daquele lugar, em fotos de curas, em testemunhos de vidas restauradas, no sorriso de Sofia, que agora carrega uma missão. Tia, a gente tem que contar para todo mundo. A lição que fica: Deus não precisa de condições perfeitas para agir. Ele precisa de um coração que, mesmo tremendo, escolha acreditar. O impossível é apenas o palco onde ele mostra seu poder. Ana aprendeu que desistir não é uma opção quando se tem um Deus que responde. E você? Qual porta está esperando que você empurre? Qual milagre está do outro lado da sua fé? A igreja continua de portas abertas, as orações sendo respondidas. E a próxima história de vitória pode ser a sua. Basta dar o primeiro passo. Basta entrar.